Quero também dizer que tenho a grande honra de estar ao lado do desembargador Fausto Martins de Santos, cuja carreira recente acompanhei e vi como a coragem e o destemor de Fausto Martins de Santos geraram processos judiciais que desonram a democracia e desonram a República. Ele foi vítima de uma implacável perseguição, sem paralelo e sem similar na história do judiciário brasileiro, porque exerceu o papel de juiz, e por isso o admiro profundamente. Com a devida vênia, quero dizer, antes de mais nada, meu caro Fausto, que eu considero a expressão imprensa investigativa um pleonasmo. A imprensa investigativa, na minha opinião, nada mais é do que a imprensa propriamente dita. A imprensa deve perseguir, segundo diz o meu mestre também, acredito, do Mirlando, o Mino Carta. O Mino diz que o papel do jornalista, em primeiro lugar, é ser factualmente preciso, ser tanto quanto possível isento. Somos todos seres humanos e, portanto, a isenção é apenas uma busca, porque não podemos eliminar as nossas inclinações pessoais, afetivas, familiares e políticas. Temos que tentar ser isentos, temos que tentar ser objetivos, precisos, e temos que sempre, invariavelmente, contestar e desconfiar das autoridades constituídas. O papel da imprensa é, em princípio, não acreditar, questionar, perguntar. É claro que isso não se confunde com o ceticismo, com a descrença, com o pessimismo, ou com a visão de que tudo está perdido, não há salvação, não temos a quem recorrer, os políticos são todos ladrões, a justiça é lenta e ineficiente. Não é verdade. Nós temos que ter também, ao lado dessa posição de perguntar e de questionar a autoridade constituída, acredito, com compromisso com a sociedade a que pertencemos, e, no caso do Brasil, um compromisso com os princípios democráticos e republicanos. Eu acho que a imprensa investigativa nada mais é do que a imprensa. O repórter investigativo nada mais é do que o repórter. Repórter é o que o Caco é, que é um exemplo. Repórter é aquele que vai para a rua e descobre o que está acontecendo e, da maneira mais isenta possível, relata, compartilha aquela informação e tenta, com o seu trabalho, colaborar para que as instituições melhorem e diminuir o grau de corrupção, de ineficiência, de impropriedade na atividade pública da comunidade a que pertencemos. O papel do jornalista é esse, o papel do repórter é esse. O Fausto se perguntou até que ponto a imprensa substitui o Estado, até que ponto as duas atividades se confundem ou se confrontam. Eu lembraria aqui aquela frase conhecida do Thomas Jefferson, um dos fundadores da democracia americana, que dizia que se tivesse que escolher entre um Estado sem jornais ou jornais sem Estado, ele preferia os jornais sem Estado. Porque os jornais são ingrediente fundamental e inseparável da democracia, e sem eles e sem a imprensa não é possível o exercício da democracia. Para me referir ao caso do jornal do tabloide inglês News of the World, a que se referiu Fausto, eu gostaria de acrescentar e colocar ao lado do News of the World, colocar lado a lado, na mesma gaveta, no mesmo departamento do Instituto Médico Legal, a revista Veja. A revista Veja, a que me refiro no meu site, no meu blog, Conversa Fiada, como um detrito de maré baixa. Eu, que nasci no Rio, de que me orgulho, eu sei o que é um detrito de maré baixa, porque eu passei a minha adolescência, a minha infância na beira da praia. A Veja é um detrito de maré baixa, como News of the World, e os dois não são da categoria imprensa. Como diz o Mirlando, são organizações criminosas e devem ser tratadas como tal. A Veja é, hoje, seguramente, o exemplo
mais gritante e mais dramático daquilo que se pode chamar de uma imprensa militante, irresponsável e, em última instância, criminosa. Eu gostaria de aproveitar esse momento e essa plateia e esses meus colegas aqui na mesa para tratar de um assunto que eu acho fundamental para o exercício da democracia brasileira hoje, que é a censura pela via judicial. Essa não é uma jabuticaba, não é uma invenção brasileira. Nem isso conseguimos inventar direito. A censura pela via judicial se instalou, por exemplo, na imprensa americana de forma acachapante, sufocante, quando os órgãos de imprensa e de televisão começaram a denunciar o caráter da nicotina como contendo agentes que viciam o fumante, o tabagista. Quando a imprensa americana, especialmente a televisão, especialmente o programa da CBS, chamado 60 Minutes, denunciou que a nicotina vicia e, portanto, mata, a partir daí se desfechou sobre a CBS, e vocês devem ter visto, podem ter visto isso num filme com Al Pacino chamado O Informante, The Informer, em que o Russell Crowe faz o papel do funcionário da empresa de tabaco que denuncia ao produtor do 60 Minutes o caráter viciante do tabaco. A partir daí se desfecha uma ofensiva judicial milionária contra a imprensa americana para calar a imprensa americana no caso da denúncia do fumo, do cigarro. Aqui no Brasil nós estamos reinventando esse ato político, e é um ato político que eu acho que essa plateia poderia conhecer e sobre ele meditar. O Mino Carta, o Leandro Forte, são vítimas frequentes da tentativa de censura pela via judicial. O banqueiro condenado pelo juiz Fausto de Santos 2 vezes, preso 2 vezes e condenado a 10 anos de cadeia e beneficiado por 2 HCs, 2 habeas corpus, denominados HC Canguru. Este banqueiro aciona a revista Veja, a Carta Capital, com uma frequência inaudita. O ministro e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, aciona a revista Carta Capital e o repórter Leandro Fortes, também na tentativa de calá-los com a denúncia de que na cidade de Diamantino, no estado de Mato Grosso, o ministro Gilmar Mendes age como se fosse um coronel e que tem com a empresa que presidiu uma empresa de educação e o exercício do Ministério Público, o exercício de árbitro da lei, existe uma incongruência, existe uma incompatibilidade que eu, modestamente, considero, para dizer pouco, obscena. Gilmar Mendes aciona a Carta e aciona Leandro Forte. O grande brasileiro, esse de que nos orgulhamos tanto, Ricardo Teixeira, aciona 50 vezes na justiça o jornalista Juca Kfouri. Luiz Nassif é acionado pela revista Veja, porque mostrou as ligações espúrias e obscenas entre o conteúdo editorial e o conteúdo comercial da revista Veja. Luiz Nassif também tem a honra de ser acionado pelo banqueiro condenado pelo juiz Fausto de Santos. Luiz Carlos Azen e Rodrigo Viana são também acionados na justiça porque denunciaram o editor de jornalismo da Rede Globo de televisão, Ali Câmara. Há um sem número de blogueiros ditos sujos, e essa é uma categoria nova na imprensa brasileira, o chamado blogueiro sujo, que mereceu blogueiros que mereceram esse epíteto pelo candidato à presidência da República, José Serra, e eu me considero sujíssimo. Há um sem número de blogueiros sujos perseguidos pela ação judicial de prefeitos e muitas vezes ação judicial acompanhada de ameaça de violência pelo interior do Brasil. Eu conheço e divulguei no meu site
algumas denúncias contra a tentativa de violência a blogueiros no interior do Ceará e de Pernambuco. Há 2 casos mais conhecidos de blogueiros que foram perseguidos judicialmente pelo governador do Paraná, Beto Richa, e pela Justiça do Pará. Eu quero dizer que tenho a honra de ser acionado 37 vezes, sendo 12 pelo banqueiro condenado pelo juiz Fausto de Santos, 12 vezes. E o meu advogado, um advogado eficiente, correto, chamado César Marcos Cruz, me avisou que vem mais 3 ações do Daniel Dantas por aí. Serão, portanto, 15 ações do Daniel Dantas contra mim. Eu considero isso uma honra, não fosse uma tentativa de me censurar, não só do ponto de vista da minha opinião no meu blog, mas também me censurar pelo bolso, porque ele imagina erroneamente que conseguirá me quebrar financeiramente. Isso não vai acontecer, como também não vai me calar, mas me cria um embaraço e um constrangimento, como, por exemplo, ser chamado em voz alta por um oficial de justiça no meio da redação do Domingo Espetacular, onde trabalho na TV Record, como se fosse um traficante ou um banqueiro que pratica ilegalidade. São esses dissabores, esses constrangimentos, essa sanção em que o processo é a pena a que nós todos estamos sendo submetidos nessa nova fase da censura que existe no Brasil. É a sanção pela via da justiça. E quero dizer também que esse é um processo complicado, porque muitas vezes o aparelho da justiça, o sistema judicial brasileiro, não tem informação, não está preparado não só para administrar a questão da liberdade de expressão, mas também a questão da liberdade de expressão nesse novo veículo irreversível, irremediável, contundente, que é o mundo da internet, o mundo da blogosfera. Temos uma dificuldade adicional, que é essa sanção pública, essa manipulação do substrato, da maré baixa, do baixo clero da justiça, que é utilizado muitas vezes para constranger os acusados e os supostos réus. E eu vivo isso diuturnamente, quero denunciar aqui, como faço no meu blog. Esse é um fato novo. É um fato novo. Não existe no sistema judicial brasileiro, na lei brasileira, nenhum mecanismo que permita, por exemplo, juntar pingo aos is e mostrar que dessas 37 ações, elas têm como célula máter, como ponto inicial, como marco zero, exatamente o banqueiro condenado a 10 anos de prisão pelo juiz Fausto de Santos. E dali, daquele ponto zero, essas ações se irradiam. Agora, não há mecanismo pelo qual, hoje, no processo civil brasileiro, seja possível ligar essas linhas, esses espaços em branco. Então, eu sou obrigado a disputar cada uma dessas ações, que, na verdade, são uma única ação, com argumentos diferentes. Eu tenho no meu blog uma galeria dos 37 que me acusam. É uma galeria que eu dei o nome de Diz-me quem te processa e diz-te quem és. Eu tenho a honra daqueles que me processam e tenho a honra de estar nesta mesa ao lado de Fausto Martins de Santos. Muito obrigado.